A palavra de Deus diz em Lucas 24, do 13 ao 35, fala que após a ressurreição de Jesus Cristo havia alguns discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam retrocedendo, saindo de Jerusalém, de onde foi a ordem para eles aguardar a descida do Espírito Santo. E esses discípulos estavam retrocedendo, indo a essa aldeia chamada Emaús. Discípulos frustrados, decepcionados, porque criaram umas falsas expectativas do nosso Senhor Jesus Cristo, do Senhor da glória, porque eles pensavam que Jesus não iria morrer, porque eles achavam que o reino de Deus era desse mundo, o reino que Jesus anunciava, que Jesus anunciou seria para aquele tempo, para aquela época. E com a morte de Jesus, onde eles viam ele só como profeta, e ainda não tinha sido abrido os olhos deles para enxergar ele como Senhor, como Deus, como Salvador do mundo. Porque ele, apesar de ter ouvido, eles ainda não tinham ainda esse entendimento, porque senão não retrocederiam e não teria essa frustração no coração deles. Mas no meio do caminho veio um homem que se ajuntou a ele, perguntou para eles o que é que eles estavam conversando, por que eles estavam daquele jeito. E eles até começou a responder meio ignorante com aquele homem. Só você que não sabe o que está acontecendo. E contou o que havia acontecido. Jesus de Nazaré, profeta, que morreu como no madeiro, na morte de cruz. E ali, naquele caminho, eles foram conversando. E Jesus, ele foi bem enfático em pregar para aqueles discípulos de relembrar tudo que ele já tinha pregado para eles sobre sua morte, sobre a sua ressurreição, desde os profetas que anunciava sobre o Salvador do mundo, sobre o Cordeiro de Deus que haveria de vir, haveria de padecer e haveria de ressuscitar ao terceiro dia. E ele fala assim: nércios e tardios de coração, para não crer em tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, foi expondo a respeito de todas as coisas que estava escrito na Escritura. E no versículo 22, no versículo 31, então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. Aleluia. Sabe quem era esse homem que apareceu no caminho desses discípulos frustrados, decepcionados e que não queria mais crer? Jesus foi ao encontro deles. E Jesus abriu-lhes os olhos. E quando Jesus abriu os olhos, eles tomaram uma atitude que fizeram toda a diferença. Convidaram ele para entrar. E ao convidar para entrar, eles sentaram à mesa. Ao Jesus partir o pão, seus olhos foram abertos. E aí eles disseram: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Aleluia.
E essa mensagem é para você hoje. Quantas vezes você não já tem ouvido a mensagem de Deus? Quantas vezes Deus não tem se revelado no caminho para você? Não tem te livrado? Não tem ardido no seu coração a mensagem que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Que não há outro caminho. É para você que está no caminho de Deus, mas muitas vezes se frustra, muitas vezes esfria, muitas vezes fica com batalhas no seu coração, na sua alma. E Jesus está te falando que Ele é a ressurreição e a vida, que Ele vai fazer tudo quanto Ele já prometeu, que é o quê? O seu reino de glória. A sua recompensa não está aqui, a sua recompensa está com Ele na glória. E Ele é fiel para cumprir essa promessa. Mas Ele quer andar com você. Ele quer estar com você, Ele quer sentar à mesa com você, partir o pão, abrir os seus olhos nesse mundo. Jesus, Ele orou por mim e por você. E por você que ainda não crê. Mas eu creio e Jesus também creu que você vai crer. E por isso Jesus orou também por você. Jesus orou assim: eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E Ele disse que aqueles que são dele, eles não se perderão, no sentido de se perder da esperança da vida eterna. Aleluia. Se fortaleça nessa palavra. O caminho de Emaús não é o caminho para você. O caminho de retroceder não é o caminho para você. Aleluia. Volte para Jerusalém. Volte para o lugar da promessa. Volte para essa palavra, em crer, em esperar, em se fortalecer nela, no dia bom, no dia mau. Olhe para essa palavra, creia nessa palavra, viva essa palavra, semeie essa palavra. E você, aleluia, vai continuar com a chama viva. Que chama é essa? A chama da esperança do reino de Deus e da sua justiça, que não tardará, mas virá. Aleluia. E crer no Senhor Jesus Cristo. Como esses discípulos, eles não creram depois que se decepcionaram, eles quiseram retroceder, quiseram não mais crer naquilo que eles já havia ouvido de Jesus, mas Jesus está agora também, como esses discípulos, ele foi ao encontro deles, caminhou com eles, repreendeu eles, aleluia, e expôs a escritura para eles. É para você que não retroceda, continue em Jerusalém. Jerusalém é Jesus no seu coração, a palavra de Deus ardendo no seu coração. Ela te protege, ela te livra, ela te guia, ela te dá cura, ela te dá libertação, ela te dá salvação e ela vai te dar a vida eterna. Glória a Deus, que Deus te abençoe no nome de Jesus.